porque essa é a força real do governo mundial, dos Tenryubitos, do Imu-sama. Só comprovaria o porquê o Dragon tem tanta raiva dos Tenryubitos e porquê o Shanks tem acesso direto aos Goroseis. Será que pode ter alguma figura ali do Roger ou algum clone do Roger lutando em prol do governo mundial? Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora pra gente comentar sobre o capítulo 1083 de One Piece, onde o Oda começa a nos revelar o que realmente aconteceu durante o Reverie. Nós temos ali diversos flashbacks e nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta. Aqueles eram o Dragon e o Shanks no passado? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Como o título desse capítulo revela, nós vamos ter uma recapitulação de tudo que aconteceu no Reverie. Muitas das informações mencionadas ou mostradas nesse capítulo a gente já sabia. Por isso a gente tem uma recapitulação gigantesca. O que a gente quer saber, na verdade, ainda não foi revelado e pode ser o que vai ser revelado no próximo capítulo. Mas até agora, o Sabo ele confirma com Dragon e com Ivankov 3 missões que eles foram cumprir e verdadeiramente conseguiram. A primeira delas era declarar guerra contra o governo mundial, destruindo o seu símbolo, ou a pata dos Tenryubitos. Eles conseguiram fazer isso sem muitos problemas. O segundo objetivo era resgatar o Kuma, e resgatar também diversos outros escravos que estavam em Marígeis. E eles também conseguiram obter êxito em fazer isso, eles resgataram o Kuma mesmo que ele tenha conseguido fugir depois disso. E um terceiro objetivo que a gente ainda não sabia qual era e que foi revelado agora é que eles destruíram toda a reserva de mantimento dos Tenryubitos, toda a comida deles foi destruída. Então o governo mundial está fazendo de tudo para tirar todas as rotas de fuga dos Tenryubitos para que eles não tenham como pensar ou para onde ir ou o que fazer, não nesse momento, ainda mais com o que vai ser dito um pouco mais para frente, que não só destruíram toda a comida dos Tenryubitos, como também todos os mantimentos que estavam sendo levados para aí também foram destruídos, para acabar de vez ou para forçar os Tenryubitos a terem uma ação diferente do que só se manterem lá em cima. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas também foi revelado que a revolução das 8 nações, na verdade era para ser 12. Só que das 12, só 8 conseguiram, e dessas 8, uma delas acabou sendo destruída, que foi o reino de Lulúzia, como aconteceu em capítulos anteriores. Só que essa destruição, ou a destruição dessa ilha, foi algo que não foi mencionado no jornal. O próprio Imu-sama, mediante os Goroseis, não deixou que essa informação vazasse. Restando apenas 7 das nações que conseguiram sua revolução, essas aí elas declararam que não vão mais pagar tributos para o governo mundial e além disso não vão mais exportar os seus recursos diretamente para os Tenryubitos. Muito provavelmente é dessas nações ou dessas principais nações que os Tenryubitos tiram toda a sua boa comida ou comida fina, como um dos Tenryubitos falou. O exército está atacando em todas as frentes no mundo inteiro para impedir que recursos cheguem lá no castelo dos Tenryubitos, porque já foi dito que esse castelo está em uma fortaleza, estando em cima da headline. E não teria como mobilizar um exército inteiro para lutar contra eles lá, ou para chegarem lá. Essa invasão dos comandantes do exército revolucionário só foi bem sucedida porque eram poucos, e eram fortes, e com isso eles conseguiram lutar. Mas um exército inteiro não conseguiria se infiltrar como eles conseguiram. E por isso é que nós temos essa ação dos revolucionários, em impedir que os mantimentos cheguem até lá para que eles se mantenham lá. Se ninguém pode chegar lá para lutar contra eles, não o exército inteiro, então eles vão tentar obrigar ou fazer com que os Tenryubitos saiam do seu castelo para que eles possam ser destruídos. Mas é aqui que eu me pergunto se eles não têm uma rota escondida para levar mantimentos para Marígeis. Porque se levassem por aquele porto que todos os reis chegaram, seria ou ficaria muito na cara. E isso resultaria no ataque de diversas pessoas que quisessem impedir que isso aconteça. Se os Tenryubitos estão lá em cima no topo da headline, deve ter uma rota escondida dentro desse paredão para que esses mantimentos consigam chegar sem que ninguém ataque eles, assim como aconteceu em Wano. Todo mundo pensava que a única forma de chegar em Wano era subindo pela cachoeira, mas tem uma passagem secreta por baixo que leva diretamente para o meio do país. Então eu acho que deve ter alguma coisa na headline para fazer com que os Tenryubitos ainda assim recebam seus mantimentos. E isso é o que vai fazer eles continuarem lá no topo da headline.
mesmo o exército revolucionário atacando várias frentes no mundo inteiro para impedir que esses mantimentos cheguem lá. Só que é aqui que o Dragon menciona sobre um certo grupo, que eles são formados por cavaleiros sagrados ou cavaleiros divinos, e que a batalha realmente vai começar contra o governo mundial, contra os Tenryubitos, quando esses cavaleiros forem mobilizados para lutar, porque essa é a força real do governo mundial, dos Tenryubitos, do Imu-sama. Quando eles forem para a batalha é quando a verdadeira guerra vai começar. E aqui, quando o painel mostra esses caras, nós temos aqui alguns detalhes que eu vou comentar com vocês. Em cima deles, a gente tem ali um desenho, um símbolo de vários círculos, que o Oda gosta de desenhar em algumas cenas particulares. E aí eu consigo lembrar lá de Enies Lobby, quando Kaku e Califa comeram as suas Akuma no Mi. Atrás deles também mostrou um painel circular, como se estivesse dizendo que eles estavam adquirindo poderes de Akuma no Mi. E aí é que vem a pergunta, será que todas essas pessoas aí, dos Cavaleiros Sagrados ou Cavaleiros Divinos, será que todos eles têm Akuma no Mi? E se tiverem, vão ser Akuma no Mi bem apelonas para que eles possam realmente ser a grande força dos Tenryubitos, do Imu-sama. Um segundo ponto é que duas figuras ou silhuetas nos chamam a atenção. Uma é muito parecida com o Shanks e a outra é muito parecida com o Dragon. E aí é que vem um questionamento, será que esses dois já fizeram parte desses cavaleiros divinos, cavaleiros sagrados? Isso no passado? Se realmente fizeram, só comprovaria o porquê o Dragon tem tanta raiva dos Tenryubitos e porquê o Shanks tem acesso direto aos Goroseis. Isso se eles dois tiverem feito parte desse grupo no passado. E aí eles têm toda essa autoridade e o Dragon tem toda essa raiva. Mas a gente não pode se espelhar pelas silhuetas do Oda. Ele sempre brinca com essas silhuetas, mostrando personagens muito fodas quando as silhuetas aparecem, e quando o cara é mostrado, não é bem assim. Isso no caso só da sua aparência, não tô falando da força dos caras ou qualquer outra coisa do tipo, mas da aparência. Então por isso a gente não pode se empolgar muito em relação às suas aparências, ou o Oda pode estar nos enganando, como ele sempre faz. E aí eu posso mencionar os Smiles. Quando apareceu só a silhueta dos Smiles, era uma coisa foda, muito foda. Aí quando apareceram os Smiles tudo zoado, a gente pode mencionar recentemente um tubarão gigantesco ali em volta de Egghead, que apareceu a silhueta muito foda, apareceu o bicho todo, sei lá, todo do jeito do Oda. E aí tem vários outros momentos em que isso aconteceu. Então a gente não pode levar em conta muito essa questão de silhuetas. Mas se não for os dois, será que tem alguma coisa a ver com clones? Porque o Oda tá trabalhando muito com clones recentemente agora em Egghead. Será que poderia ser clones de figuras importantes que ainda existem no mundo? Será que pode ter alguma figura ali do Roger ou algum clone do Roger lutando em prol do governo mundial? Esse é um questionamento interessante, mas também pode ser outras figuras que o Oda só tá fazendo parecer com Shanks e com Dragon para gerar hype. Mas esse é um indício, ou a gente pode pensar assim, de algo que pode comprovar ali que Shanks e Dragon poderiam ter feito parte desse grupo. E esse pensamento do Dragon é algo no passado, e não como o grupo tá atualmente. Isso é só um questionamento. Aqui é nos dito que o principal alvo do governo mundial e desses cavaleiros sagrados é o Sabo, porque ele acabou se tornando a chama da revolução, como um imperador das chamas. Ele chegou a ser tão importante ou até mais que o próprio Dragon, que é líder do exército revolucionário. E esse ponto é interessante porque faz a gente se questionar até onde não iria todos os irmãos do Luffy, incluindo o próprio Luffy. O Sabo agora é o mais conhecido dentro do exército revolucionário, mais aclamado até que o Dragon, porque o Dragon ainda não agiu efetivamente no campo de batalha. O Luffy agora se tornou um Yonkou e vai se tornar o rei dos piratas, e aí eu me pergunto até onde o Ace não iria se ele estivesse vivo. O que será que ele estaria fazendo e qual posto ele teria atualmente? Essa é uma pergunta interessante porque todos eles estão despontando em um determinado segmento do mundo de One Piece. Aqui nós também vemos que o Dragon é lúcido. Ele não é diretamente contra a monarquia, porque sabe que tem reis bons e reis ruins, mas ele é contra diretamente a tirania. E quem são os mais tiranos dentro do mundo de One Piece são os Tenryubitos, e por isso ele é diretamente contra eles, e não contra a monarquia em si, ou contra qualquer um que seja tirano e faça mal ao seu povo. E nós também temos que o Sabo fala que vai aguentar todo esse fardo de ser ali o imperador das chamas, se isso aumentar ainda mais a fagulha de revolução no mundo inteiro.
mesmo com aquela manchete não sendo ele, não sei se é realmente o Sabo ou não, ou se pegaram em um ângulo onde o Sabo estava muito perto e por isso ele foi incriminado, mas ele não planeja revelar a verdade, só porque isso vai acender ainda mais a chama de revolução, com o Sabo como o que chama mais a atenção, batendo de frente contra a monarquia, Tenryubitos, almirantes e Goroseis e por aí vai. Por isso ele vai aguentar todo esse fardo e pode até levar ele a um risco de morte, porque os Cavaleiros Sagrados vão atrás diretamente dele para acabar diretamente com a sua vida e eliminar de vez a fagulha da revolução. Mas quando ele vai contar realmente o que aconteceu naquele dia, o Oda corta nos mostrando um flashback exatamente daquele dia e como os revolucionários agiram contra o governo mundial. A gente vê Marijos, vê a explosão do armazém, vem todos os Tenryubitos correndo, abobados, sem o que fazer porque eles não esperavam ser atacados, e no meio disso os revolucionários acabam libertando diversos escravos, e esse é um dos seus objetivos, declarar guerra contra o governo mundial, destruir as suas reservas de mantimentos e liberar os escravos. Aqui a gente tem um destaque para o Caraço com a sua fruta bem apelona. Ele está libertando os escravos e lutando diretamente com os agentes do governo mundial. Aqui o Oda nos revela o seu poder de Akuma no Mi, que é uma logia bem diferentona chamada de Susu no Mi. E aí ele nos dá umas características bem interessantes desse poder que o Oda ainda não tinha revelado. Primeiro que a sua Akuma no Mi é uma logia um pouco ou um tanto quanto diferente das outras, porque até o momento a gente tinha logias feitas de elementos, diretamente de elementos da natureza. Só que essa Akuma no Mi, ela não é feita diretamente de um elemento da natureza, mas do produto de um elemento da natureza. A sua Akuma no Mi é a Akuma no Mi da fuligem, e a fuligem é um resultado da queima de um combustível, e aí gera essa fuligem. E aí nós temos esse poder de Akuma no Mi, e que mesmo que seja uma logia, tem características totalmente diferentes. Primeiro, que ele cria corvos que ele pode se comunicar. A gente nunca viu uma logia criar outros tipos de materiais e que pudesse se comunicar com outras pessoas. Além de que esses corvos que ele cria estão espalhados por todo o mundo, por todas as bases dos revolucionários. E aí ele pode utilizar como um meio de comunicação. Qual outra logia poderia fazer isso? Além de que tem umas formas um tanto quanto diferentes, ou foi mostrado isso, do que as outras logias já mostraram. E por isso que esse é um poder muito apelão. Esse é um poder muito foda que o Oda veio a nos apresentar nesse momento. Enquanto eles libertam diversos escravos, é nesse momento aí que os almirantes Touro Verde e Fujitora aparecem. E aí nós temos uma trocação bacana entre eles e os revolucionários. E aqui nós temos um detalhe para Marijos inteira molenga, pelo resultado do poder ou da utilização do poder do Morley, que a gente até pode achar que está sendo impulsionado ou está tomando um buff pelo tamanho do Morley. O Morley é um gigante e como resultado disso ele pode empurrar uma faixa de terra muito maior, e essa faixa de terra empurrada está afetando toda a Marijos. A gente vê ali outros CP0 que foram revelados serem CP0 vendo essa batalha de longe, e parece que Marijos inteira está molenga resultado desse poder. Mas aí vem o questionamento, será que os almirantes foram humilhados nessa batalha? Eu respondo que até o momento não. Eu fiz até um vídeo de spoiler rindo sobre o fato deles terem deixado os comandantes fugirem depois de cumprir todos os seus objetivos, mas isso é algo que a gente já sabia. Até o momento, nessa trocação que foi mostrado pra gente, eles não apanharam ou não estavam apanhando muito. Eles não estavam sendo oprimidos pelos comandantes, mas os comandantes estavam conseguindo lutar contra eles. Ainda é dito que, mesmo que todos eles estejam se contendo, nós temos ali os revolucionários conseguindo bater de frente contra os almirantes. E, dentro do mundo de One Piece, a gente convenciona que os almirantes só estão abaixo dos Yonkous. Então, os comandantes do exército revolucionário, eles realmente têm força o suficiente para, pelo menos, conseguir bater de frente. Não que eles iriam conseguir vencer em condições normais de batalha, se fosse em outro local, ou se todos eles estivessem lutando a sério. E aí também é nos revelado o que foi que aconteceu com o resto da CP0. Eu até tinha mencionado que por Kaku e Rob Luit estarem na CP0, os outros também estariam. E aí eu mencionei que para estarem ou para entrarem nesse grupo, o requisito era todo mundo ter desperto o seu poder.
Caco e Rob Lute apareceram assim, então acredito que todos esses outros, por estarem na CP0, também despertaram seus poderes e podem utilizar isso um pouco mais pra frente. E aí também foi nos revelado como o Sabo encontrou o Kuma. Nos foi mostrado também a Vivi sendo escoltada pelo Rob Lute, e a gente não sabe como ela conseguiu escapar do Rob Lute, mas isso já é um outro ponto contra o Rob Lute ser alguém muito forte, muito astuto, mesmo tendo seu poder de Akuma no Mi desperto. E nos é mostrado também os últimos momentos do Cobra antes dele morrer. Eu tomara que no próximo capítulo o Oda desenvolva isso, nos mostrando outras coisas que a gente ainda não sabia. A gente já sabia de tudo o que tinha acontecido nesse capítulo, só não tinha visto efetivamente nas páginas do mangá. Mas agora a gente quer ver um algo a mais, algo que só o Sabo sabe, e ele vai comentar ali com o Dragon e com o Ivankov. E aí a gente vai ver o desenrolar e quem realmente matou o Cobra. Será que foram os Tenryubitos? Será que foi o Imu-sama, por meio de um poder de Akuma no Mi, que se fez passar pelo Sabo? Eu quero saber sobre tudo isso. E agora eu quero saber as suas opiniões. Comentem aqui embaixo, vocês acham que é o Dragon e o Shanks efetivamente naqueles guardiões? Comentem que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!